Agora a gente vai falar de complexidade desse algoritmo. Será que ele é um algoritmo que pode ser usado na prática? Será que ele é eficiente mesmo para números que tenham muitos dígitos? Antes de falarmos disso, vale a pena fazer um esclarecimento a respeito do que significa um algoritmo que trata de números ser polinomial. Por exemplo, o número 10 elevado a 20 é esse número grande aqui que tem 20 zeros, mas ele tem apenas 21 dígitos. Para um algoritmo que lida com números ser chamado de polinomial, a complexidade dele tem que crescer polinomialmente no número de dígitos, na quantidade de dígitos do número, e não no valor do número em si. Então, para a gente chamar um algoritmo que lida com números de cúbico, basicamente quando a gente dobrar o número de dígitos da entrada, a complexidade dele tem que ser multiplicada por 8, que é 2 ao cubo. Perceba que quando você dobra o número de dígitos da entrada, o número fica muito maior. Mas não é relevante para chamar um algoritmo de polinomial. Tudo que importa é que o número de dígitos da entrada dobrou. Quando um algoritmo é polinomial do valor do número, no caso aqui no 10 a 20, nesse número cheio de zeros, e não na quantidade de dígitos do número, a gente chama o algoritmo de pseudopolinomial. Para propósitos de computação, o número de dígitos se refere ao número de dígitos em base 2. Então, quando a gente expressa um número, por exemplo, o número 2 elevado a 0, ele tem um dígito binário, ou um bit. O número 2 elevado a 1 tem dois dígitos binários. O número 2 elevado a n tem n mais 1 dígitos binários. Como que podemos ir do valor do número para a quantidade de dígitos? Nesse caso, a gente fez log na base 2 do número da esquerda mais 1. E você pode verificar que se o número não for uma potência de 2, ele usa a mesma quantidade de bits que a potência de 2 imediatamente anterior. Assim, podemos arredondar isso para baixo e dizer que x tem exatamente piso de log 2 de x mais 1 dígitos em base 2, onde piso é a função que arredonda para baixo. Com isso, estamos prontos para entender o seguinte teorema. O cálculo de MDC AB usa no máximo 2 vezes log 2 de b mais 1 chamadas recursivas, ou seja, 2 vezes o número de dígitos de b em base 2. Seria equivalente considerar o número de divisões ao invés do número de chamadas recursivas, porque antes de cada chamada recursiva a gente faz uma divisão. A nossa prova vai consistir em mostrar que a cada 2 chamadas recursivas, o segundo parâmetro, no caso b, que vai virar o r, que vai virar alguma outra coisa, ele cai pela metade. Então a primeira chamada recursiva expressa a como bq mais r, onde r está entre 0 e b. E a segunda chamada recursiva divide o b pelo r, obtendo números q' e r', e o r' está entre 0 e r. E o nosso objetivo é mostrar que r' é menor ou igual que b sobre 2. A essa altura, fazemos uma observação meio pedante, que é a seguinte. Essas duas chamadas recursivas podem não necessariamente existir. Se b for igual a 0, o teorema nem faz sentido, porque tem um log de 0 lá. A fórmula que fizemos para o número de dígitos não é válida. Mas, bom, caso b é igual a 0, a função acaba imediatamente, então a gente não precisa analisar a complexidade. Agora, se a for múltiplo de b, a segunda chamada mencionada não existe, mas nesse caso o teorema é trivialmente verdade, porque só fizemos uma chamada recursiva e aquele número do teorema é maior ou igual a 1. Então a gente pode assumir que as duas chamadas existem, e o nosso objetivo é mostrar que r' é menor ou igual que b sobre 2. E para isso a gente vai dividir em dois casos. Se o r já for menor do que b sobre 2, então o r' também vai ser, porque o r' é estritamente menor que r. O segundo caso é mais sutil. Se o r for maior que b sobre 2, então, bom, o que a gente sabe a respeito da relação entre b e r? Por um lado, eu acabei de assumir que r é maior que b sobre 2, o que eu posso reescrever como sendo b menor que 2r. Por outro lado, o r era o resto da divisão de a por b. Então, olhando ali para cima, a gente sabe que r é menor que b. A gente vai usar essa informação para deduzir quem que tem que ser o quociente da divisão de b por r. Bom, b é maior que r, então o quociente da divisão de b por r é pelo menos 1. Mas b é menor do que 2r, então o quociente tem que ser menor que 2.
Então, o quociente da divisão de B por R, que a gente chamou de Q', ele tem que ser exatamente igual a 1. E olhando para a fórmula que tem ali em cima, a gente conclui, então, que o R' ele tem que ser igual a B menos R. Mas, olhando de novo para essa coisa que está em ciano, fazendo B menos dos dois lados da desigualdade, a gente vai concluir que B menos R é menor que B menos B sobre 2. Lembra que com essa operação o sinal da desigualdade muda. Só que B menos B sobre 2 é B sobre 2. Então, o B menos R, que nada mais é do que o R', é estritamente menor que o B sobre 2. E a gente provou o que a gente queria. Então, a cada duas chamadas, o segundo argumento cai pela metade. Bom, mas toda vez que o número cai pela metade, o número de bits dele diminui em pelo menos 1. Então, como essa expressão do enunciado corresponde ao número de bits de B em base 2, provamos que o número de chamadas recursivas é, no máximo, isso que foi afirmado. Assim, o número de divisões, ou o número de chamadas recursivas que esse algoritmo faz, é linear no número de dígitos do B. É fora do escopo do nosso curso estudar quanto que custa para fazer uma divisão. Como a gente está dividindo dois números que podem ser arbitrariamente grandes, a gente não pode assumir que a divisão demora tempo constante. A gente está acostumado a pensar em divisão como tempo constante, em C, C++, porque a gente está sempre dividindo dois números que cabem numa palavra do processador. No entanto, eu afirmo que a complexidade de divisão também é polinomial em A e B, e, portanto, o algoritmo de Euclides como um todo demora uma quantidade polinomial de tempo para ser executado. Já que estamos falando de complexidade, de tempo de execução, vale lembrar que linguagens como C, C++ ou Python não são otimizadas para recursão. Existem outras linguagens em que a recursão tem a mesma velocidade que um loop, mas isso não é o caso do C, do C++ ou do Python. Então, na prática, ao invés de a gente implementar isso usando recursão, a gente implementa com um loop enquanto. Para fins de análise, para fins de usar provas por indução, acaba sendo muito mais fácil fazer a versão recursiva do que definir um invariante de loop, como a gente fez no teorema da divisão. E é por isso que os algoritmos que eu vou mostrar, eles vão estar expressos em formato recursivo. No entanto, é fácil converter esse algoritmo recursivo para um algoritmo iterativo.